Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lia Machado e você está no meu canal Morena Negra. Primeiramente nesse vídeo eu queria agradecer a todos vocês, agradecer todos os que têm me assistido, que têm me acompanhado aqui durante o ano de 2018. Afinal a gente está em dezembro, estamos na última semana do ano, então acho que a primeira coisa que eu tinha que fazer nesse vídeo era realmente agradecer muito a todos vocês que acompanham esse canal, que é uma coisa que eu já queria fazer faz muito tempo, mas que não poderia existir se vocês aí do outro lado da câmera não assistissem os vídeos e fizessem, o canal realmente ter um sentido. Então, muito obrigado para todos vocês que estão aqui me acompanhando. Vocês mudaram um pouco o meu 2018 e me ajudaram a realizar aí uma grande vontade minha, que era transmitir um pouco desse conhecimento que eu adquiri na academia e que, nesses anos que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado, eu me fazia muito essa pergunta de qual era o sentido da gente fazer certas pesquisas, da gente se envolver com determinadas pesquisas, sem saber se essas pesquisas, se essas questões iriam conseguir realmente atingir um público mais amplo. Então, quando eu vim para o YouTube, a minha intenção era fazer isso, atingir um público mais amplo possível e levar essas informações, esses estudos com os quais eu tenho contato na faculdade, mas que eu sei, todo mundo que está na área acadêmica sabe que é muito fácil a área acadêmica ficar apenas entre acadêmicos, apenas entre pessoas que estão ali estudando essas questões e não chegar, para mais pessoas saberem. E, do meu ponto de vista, pelo menos, essas são as questões que eu trago aqui no canal, são questões muito importantes e que precisam ser disseminadas. A gente precisa fazer com que mais pessoas entendam e façam essas discussões, façam essas análises, porque são questões que influenciam a vida de muitas pessoas aqui no Brasil. Então, muito obrigado para vocês por fazerem o canal atingir o seu sentido, ter um sentido de ser. E no vídeo de hoje, eu queria fazer alguns comentários sobre os últimos vídeos, sobre os vídeos que eu já postei, sobre alguns comentários que eu recebi, sem uma organização muito específica. Normalmente eu recorto bem os temas que eu vou trazer para o canal e no vídeo eu tento falar só sobre aquilo, porque é muito fácil a gente começar a falar de várias coisas, de vários assuntos que têm a ver, com as questões raciais no Brasil, com as questões de racismo, com as questões, enfim, de representatividade, identidade, mas que acabam indo por vários caminhos. Então, nos outros vídeos eu tento não fazer isso. Nesse eu não sei, não posso garantir que eu não vá acabar falando coisas muito aleatórias, eu espero que não. Mas, de alguma forma, eu ainda também espero que seja útil para vocês e que traga alguma reflexão aí para o final do ano que tem a ver aqui com o nosso canal. Tem duas questões aí que são opostas, mas que se completam, que foi a do Carlos, ele falou comigo principalmente no Instagram, mas ele também comentou aqui no canal, falando sobre essa dificuldade, das pessoas consideradas pardas no Brasil de conseguir se incluir como pessoa negra, de ser ouvida tanto por pessoas negras de pele mais escura, quanto por pessoas brancas, como uma pessoa negra, como uma pessoa que integra ali esse conjunto muito amplo e variado no Brasil de pessoas negras. Então o Carlos ele veio falar que ele tem uma dificuldade muito grande com isso, que eu entendo completamente, porque ele não se vê assim sendo aceito, ele não vê as pessoas dando o direito a ele de falar sobre negritudes, de falar sobre questões que ele acredita, que concerne a ele, mas que as outras pessoas acham que não. E o outro comentário que eu também recebi foi de que pessoas pardas, elas não gostam desse tema porque esse é um tema absurdo e que pessoas pardas não são pessoas negras. Então a gente vê aí, exatamente esses dois polos de dificuldade para essa parcela de negros de pele mais clara aqui no Brasil, de conseguir se ver dentro dessa negritude. Acho que eu acabei esquecendo de falar nos outros vídeos que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz os levantamentos no país, que fala quem participa de qual grupo e como esses grupos estão funcionando ali em diversas áreas sociais do país,
O IBGE, então, ele coloca dentro de um único grupo pardos e pretos. Pardos e pretos fazem parte do grupo de negros no Brasil. Então, se você se autodeclara pardo em um censo, se autodeclara pardo na hora de você preencher o seu formulário para prestar algum vestibular ou para prestar algum concurso público, você está automaticamente se colocando dentro desse grupo, que é o grupo de pessoas negras. Isso significa que qualquer tipo de levantamento feito no Brasil que visa a inclusão, que visa saber se dentro de uma universidade tem mais pessoas negras, né? Não apenas pessoas brancas, se conseguiu aumentar o número de negros numa universidade, se conseguiu aumentar o número de negros dentro de alguma instituição pública que você entre por concurso público. Todas essas esferas, quando eles falam número de negros, eles estão falando sobre pardos e pretos que estão ocupando aquele espaço. Acho que esse é um dado importante, um dado bom para a gente analisar, tanto quem não consegue se posicionar, mas gostaria, quanto quem continua em negação e não quer aceitar esse local do pardo como negro, que é esse dado nacional, esse dado estatístico de como é contabilizada as pessoas aqui no Brasil. Eu não sei se adianta muita coisa a gente querer começar, né, a se revoltar, a ter uma crise aí existencial dizendo que não, que pardo não é negro, porque isso é um absurdo, porque isso não leva a nada. Essa é a questão de você não se deixar alienar. É você compreender que determinadas coisas funcionam de determinada forma. E aí você buscar informações a respeito do, peraí, por que é que eu não sabia disso com clareza antes? Eu acho que essa é a verdadeira questão por trás disso. Por que é que a gente não sabe disso com clareza desde sempre? Aí é uma questão social, é a questão de como a nossa sociedade se estruturou e que é o quê? Uma questão que vem aí desde o século XIX, que tem a ver com essa questão do branqueamento. Era muito mais positivo para a sociedade brasileira tentar aproximar as pessoas de pele clara dos brancos do que dos negros. Isso por quê? Porque até boa metade aí do século XX, um país que tivesse maioria negra, como era o caso do Brasil, era um país visto como um país incapaz de crescer. A maioria negra, para o discurso racista, né, para o discurso racial que se desenvolve do século XIX, tem o seu auge no século XX, países com maioria negra, como o Brasil, que tinha mais de 50% de pessoas negras, não conseguiria se desenvolver, não conseguiria chegar nesse tal patamar aí de desenvolvimento que seria, né, esperado por pessoas da elite. Então, para você tentar diluir essa questão, você tentava diminuir essa forma de representar o povo brasileiro como pessoas negras. Não, vamos negar que eles são negros para a gente tentar ter aí uma posição melhor internacionalmente, uma posição de país que tem sim muitas qualidades para poder crescer. É lógico que hoje em dia a gente sabe que não tem o menor sentido isso, qual que é a questão da sua cor com a possibilidade de desenvolvimento de um país. Hoje em dia a gente sabe que isso não faz sentido, mas fez sentido por muito tempo. E a gente se construiu em cima disso. Nosso país se construiu tentando lidar com essa questão, querendo, né, fazer parte aí, querendo ser uns Estados Unidos da América, mas com essa questão de ter uma grande população negra e de construir essa ideia de que por ter uma grande população negra, ele não conseguiria se desenvolver. Uma coisa importante da gente pensar é que se lá no século XIX começaram a se construir essa ideia de que a escravidão era um crime, né? Porque essa questão da liberdade ser um bem de todos, ela precisou ser construída primeiro e ela ganhou força durante o século XIX, quando a escravidão então começou a ser altamente criminalizada, porque passou-se a defender que todos tinham direito à liberdade. Só que ao mesmo tempo em que você começa a construir e fortificar isso, de que todos tinham direito à liberdade, você também começa a construir e a fortificar o fato de que nem todos eram iguais. Ou seja, todos poderiam ter direito à liberdade, mas isso não quer dizer que brancos e negros eram iguais, né, racialmente, teriam a mesma capacidade de se desenvolver. Então, ao mesmo tempo que você consegue atingir aí
o fim da escravidão, você fortifica muito a diferença entre negros e brancos. Por isso que quando a gente acha que, não, peraí, a escravidão acabou lá no século XIX, por que a gente continua falando disso até hoje? Porque a escravidão acabou no século XIX, só que o racismo, ele se fortificou também no século XIX e ele teve o seu auge no século XX. A gente não pode esquecer todos os países africanos sendo colonizados durante o século XX e tendo que lutar pela própria independência aí até mais da metade do século XX. Esse não é um dado irrelevante, não é um dado relevante só para a gente entender a independência desses países, mas para a gente entender o racismo no mundo. Por que é que os países da África e a Índia, né, ainda estavam sendo colonizados até o século XX? Porque ali supunha-se que tinha uma maioria, né, a maioria negra, que não era capaz de andar com as próprias pernas. Você tinha essa ideia de que era preciso uma organização branca, um governo branco, para fazer aqueles países se desenvolverem. Só que do lado de cá, na América, o Brasil era o país que já tinha 50% da sua população de pessoas negras. Então ele também estava dentro desse fluxo, ele precisava negar esse fluxo. Como que o Brasil ia conseguir se desenvolver com essa maioria negra? Bom, tinha parcela branca para salvar a maioria negra, né, e fazê-los se organizar. Essa é a ideia que andava ali em voga até o século XX. E a gente não pode esquecer que a gente começou o século XXI faz 2 décadas. Quem acredita que em 2 décadas a gente consegue resolver um problema secular, a única coisa que eu posso dizer é que está se enganando. Eu comentei rapidamente nos outros vídeos também a questão do colorismo, que está aí na base, né, de como a gente pode compreender essa diversidade dentro da negritude, que é você entender que pessoas podem ser negras com pele mais clara e negras com pele mais escura, e entender, lógico, que as pessoas negras de pele mais escura, elas vão sofrer mais racismo, mas você entender que você faz parte de um mesmo grupo. A gente vê isso claramente na televisão. Pessoas pardas e pessoas pretas, elas não são representadas na televisão. A novela é um lugar muito importante de identificação social, da gente se ver, né? A novela tá ali para ela o quê? Para ela representar supostamente uma realidade, a realidade brasileira. E quando a novela vai e constrói essa realidade brasileira só com pessoas brancas, ou pontualmente colocando pessoas negras no seu devido lugar, então você assiste uma novela, a pessoa negra, ela é o quê? Ela é a empregada doméstica, ela é o motorista da família rica, né? Aí tem um negro mais jovem, ele é o filho do motorista, ele é o filho da empregada, ou então ele aparece no núcleo da novela que faz parte daquele núcleo de pessoas mais pobres. Então tem a parte rica, que é a parte onde estão os brancos, e aí eles colocam ali um certo colorismo, certa participação de pessoas negras de pele mais clara no núcleo da novela, que representa ali as pessoas mais humildes, as pessoas que fazem barraco, as pessoas que são escandalosas, as pessoas que falam alto demais, né? Tudo isso é uma construção social. E quando você coloca isso na novela, é você dizer como você vê aquele grupo. Aquele grupo de pessoas são o grupo de pessoas que são escandalosas demais, né? Pessoas negras, o único lugar delas é entre pessoas mais pobres. Essa construção da novela é um espaço que a gente vê muito bem como pessoas negras são colocadas na televisão. E vamos fazer um exercicinho aí de lembrar de novelas, né? De lembrar de tantas novelas que passam durante o ano, que passam durante os anos. Quantas delas pessoas negras estavam no lugar de poder? Mesmo pessoas pardas de pele mais clara, quantas que você lembra que era a senhora rica da história? Que estava ali ocupando um espaço de médica, de advogada, né? Ou de empresária, um lugar de poder. Enquanto a gente tiver pardos e pretos presos nessa representação que os coloca naquele espaço de pessoas que são pessoas mais pobres, que são pessoas escandalosas, que são pessoas menos cultas, a gente vai continuar tendo um problema de compreensão racial aqui no Brasil.
E a novela e todos esses passos de construção, o livro, romance também é um espaço muito importante de construção da imagem de pessoas, né? Da nossa imagem ali representada nos livros. Não vou nem falar como os livros são racistas, né? Quantos livros você já leu que tinha um personagem negro e que você simplesmente pegou um livro para ler e tinha um personagem negro? Não que você foi lá pegar, foi atrás dos livros que tem personagens negros, que é o que eu faço hoje em dia, né? Eu vou atrás dos livros que eu sei que tem os personagens negros. Mas quando você pega um livro aleatoriamente numa livraria, qual é a chance desse livro ter personagens negros ali? Quem ali naquele livro tem a pele negra mais clara ou tem a pele negra mais escura? Você vê isso nos livros? Pessoas pardas são representadas nos livros? Eu sei que não, porque eu sei que essa foi uma questão muito forte para mim desde a minha infância, de não me rever representada na literatura. E como literatura sempre foi muito importante para mim, isso teve um impacto muito grande na minha vida. Por isso que você, pessoa parda, quando nega que você faz parte do grupo de negros, você está se enganando. Você não tem o mesmo espaço nessa sociedade brasileira que as pessoas brancas. E, mais uma vez, busque os lugares de representatividade para você perceber como isso é impactante. Os lugares de representatividade são aqueles lugares que querem mostrar onde você pode, onde você não pode, entre aspas, estar. É muito mais fácil para a classe dominante que a gente não faça questionamentos, mas a gente precisa fazer esses questionamentos, tanto para que as pessoas negras de pele mais escura, que não querem aceitar que negros de pele mais clara são negros, entendam por que é que a gente faz parte de um mesmo grupo, tanto para a gente poder se unir e lutar contra a parcela dominante, né, os brancos, que não querem nos dar espaço. Para conseguir espaço para qualquer coisa nessa história, você precisa de luta. Mulheres brancas precisaram se unir, precisaram lutar por espaço no fim do século XIX, para ter direito a trabalhar, para ter direito a sair de casa, que era uma pauta muito mais da mulher branca do que da mulher negra, né? Elas precisaram lutar por isso. A gente precisou lutar pelo direito ao voto que não fosse censitário. A gente precisou lutar pelo direito ao voto da mulher. E a gente precisa lutar pelo direito à representatividade, pelo direito ao protagonismo de pessoas negras em todas as suas variações aí de tons de pele. Porque mesmo que você coloque uma pessoa negra de pele escura na televisão, uma pessoa negra de pele clara, ela não necessariamente vai se sentir representada. Da mesma forma que se você tiver só uma pessoa negra de pele clara na televisão, a pessoa negra de pele escura não vai se sentir representada. Você precisa ter essa variedade para você ter uma representação real. As pessoas negras precisam começar a ter essa consciência de que quando a gente não é representado, quando a gente não está nos espaços, esse não é um fato dado, essa é uma construção. Esse é um espaço que foi criado socialmente, que diz que você não pode estar ali em determinado lugar. Isso foi criado socialmente. A gente não tem que acreditar que quando você pega um livro para ler, o livro tem que ter só pessoas brancas ali entre os personagens. Isso é um exercício de desconstrução mental, né, da nossa compreensão de mundo. Você entender que o mundo é construído socialmente e tudo que tem aqui no mundo, ele passou a ter sentido, passou a ter significado pela mente humana. Se alguém disse que tá ok a maioria, 90% dos livros só ter personagens brancos, alguém disse isso, alguém construiu isso. E a gente pode vir aqui e dizer, olha, não está ok 90% dos livros só terem personagens brancos. Por que é que a gente não está nos livros se a gente faz parte do mundo? A Nathalie Neri, do canal Afros e Afins, ela organizou um documentário sobre negritudes brasileiras, onde ela discute muito bem sobre isso. Ela tem vários convidados, põe vários pontos de vista de pessoas de várias cores, né, de negros, de vários tons de pele, e que vale muito a pena, quem se interessar, assistir esse documentário por inteiro. O documentário tem quase 1 hora, mas que vale muito a pena porque levanta essas questões, né? E essas questões precisam ser levantadas. A gente precisa discutir esses temas para gente ganhar mais espaço e para a gente também ter uma consciência de nós mesmos, que foi o que eu tentei falar nos últimos vídeos,
falando aí sobre a construção da identidade. A gente saber qual que é o nosso lugar no mundo é uma questão muito importante para todos os indivíduos. Então fica aí o convite para a gente continuar essas discussões em 2019, por mais que seja um dado, como eu disse, que o IBGE une pessoas pardas e pretas dentro do grupo de negros, entender como isso funciona e entender o nosso espaço social não é um dado tão simples, precisa sim ser bem discutido e bem analisado. Eu espero que vocês continuem acompanhando o canal em 2019, que vocês tragam aqui temas para mim, me digam o que vocês gostariam de ouvir eu falando no canal no próximo ano, que eu vou tentar me organizar, vou tentar fazer uma agendinha mais organizada para 2019, tentar liberar um vídeo por semana, que eu não consegui fazer muito bem em 2018, mas a gente sempre entra o ano com fé e confiança de que as coisas vão se organizar. E eu agradeço muito novamente todos vocês que me acompanham aqui. E se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal, me dá esse presente de Natal e a gente se vê em 2019. Tchau!